Moraes prorroga por mais 60 dias inquérito contra Big Techs. Nós, na sexta-feira, eu e o Bernardo trouxemos aqui a notícia, né, agora da Anatel junto com o TSE. A gente sabe no que isso pode resultar, né, mas temos aí então também a ação do Moraes. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, estendeu por mais 60 dias o prazo da investigação voltada para o Google e o Telegram, no âmbito das campanhas contra projeto de lei das fake news. Iniciado em maio, a pedido da PGR, o inquérito permanece em aberto devido a diligências pendentes, conforme apontou Moraes. O ministro emitiu um despacho orientando: encaminhem-se os autos à Polícia Federal para a continuidade das investigações. Essa decisão atendeu a um pedido da vice-procuradora-geral da República, Ana Borges, segunda na hierarquia da PGR. No mês passado, quando o prazo para a investigação estava prestes a se encerrar, Ana Borges solicitou uma prorrogação para a conclusão do inquérito. Mais uma dessas bizarrices que saem dessa cabeça lustrosa do senhor Alexandre de Moraes. Né? Quer dizer, eu acho que o inquérito não foi exatamente aberto por ele, acho que deve ser coisa da Polícia Federal, que sempre tem os puxa-saco do Flávio do Alexandre de Moraes lá dentro, que eles, né, excelentíssimos oficiais da Polícia Federal, funcionários públicos que estão ali, né, desesperados para ver quem puxa primeiro o saco do seu chefe, né, quem quer se aparecer primeiro. Então eles vão lá e ficam fazendo essas besteiras. Né? O que é o inquérito, na verdade? Né, assim, para falar em português claro, né? É só um jeito de achacar as plataformas para elas ficarem quietas. Porque, obviamente, as plataformas, elas têm um poder, né, sobre a opinião pública muito grande. Não o que a plataforma tem, mas a plataforma, né, as redes sociais, o conjunto delas, fagocitou aquilo que antigamente era a opinião dos jornais. Né? Porque, olha só, existem duas grandes transformações ocorridas no século XXI, né? Duas grandes transformações sociais, né, importantes para o mundo político, que são, né, a obsolescência, né, de algumas instituições que a gente chama de corpos intermediários, né, que são aquelas instituições que ficam ali, né, que fazem uma espécie de colchão de impacto entre o Estado e a sociedade. Né? Existem várias dessas instituições, né, desses corpos intermediários nas democracias modernas. Né? Mas existem dois que tradicionalmente são muito importantes para a sobrevivência das democracias, que são a imprensa, né, que a gente normalmente chama de opinião pública, né, e os partidos. O que acontece com internet, rede social e tudo isso que vocês conhecem, sobretudo a partir de 2010, mais ou menos ali, um pouco antes e um pouco depois, quando começam os movimentos da Primavera Árabe, né, que a gente vê assim, a importância que a rede social tem, né, sobretudo o Twitter, né, mas todas as outras. Né, no Brasil, por exemplo, 2016 foi o ápice do Facebook, né, aquelas páginas assim com 1 milhão de seguidores, né, vloggers, que o pessoal fazia vídeo, acho que a galera hoje nem lembra, mas os vídeos eram no Facebook, não eram no YouTube. A pessoa que fazia vídeo, assim, que influenciava, estavam lá no Facebook. Né? No YouTube não pegava mais, que também no YouTube não dava para fazer vídeo muito longo, eu não sei qual que era o problema. Depois começaram os hangouts, né? E aí começou as lives, aí o negócio acabou migrando mais para o YouTube. Mas de qualquer maneira, essas plataformas, o que elas fizeram? Elas tornaram um pouco, né, mostraram que os partidos políticos são obsoletos, né, porque, bom, o partido sempre teve aquele problema que o partido nunca representa exatamente o povo, né, representa a elite do partido. Né? Então, os partidos sempre foram organizados de maneira oligárquica. Né? Sempre foi assim. Né, existem vários estudos de ciência política e sociologia que mostram, né, que os partidos sempre foram assim e isso nunca vai mudar. Tem um estudo clássico do Mitchell que diz, que os partidos estão presos numa espécie de camisa de força da oligarquia que ninguém consegue sair.
né? Porque os partidos escolhem os seus representantes, seus dirigentes, nunca é o povo. Com exceção para alguns partidos de massa, né? Que em geral são os partidos comunistas ou os partidos de tendência socialista, né? Que começam como partidos de massa, né? E acabam como partidos oligárquicos, como é o caso do PT, por exemplo, né? Que, embora seja um partido de massa, o Lula exerce com, né, uma mão de ferro o comando do partido e decide o que o partido vai fazer, né, ou não, etc., né, depois de um certo tempo. Bom, os partidos foram suplantados pelo poder de mobilização das redes sociais, né? Então, com as redes sociais começaram esses grandes movimentos de massa que tomaram as ruas, não só no Brasil ficou muito claro depois de 2013, né, mas no mundo todo, né, manifestações, movimentos que surgem, novos princípios de organização que surgem sobretudo com as redes sociais, né, movimentos descentralizados, pulverizados, né, com a capilaridade imensa, muito maior do que vários partidos, né, e que agregam gente que acaba se espalhando por vários partidos. Então, uma organização em rede não é mais uma organização hierárquica, né, completamente diferente do que a gente estava acostumado a ver nos últimos 200 anos de política no Ocidente, que é a organização dos partidos políticos, né? E esses movimentos representam muito mais as demandas da população do que os partidos. E esses movimentos começaram a demandar participação na tomada de decisão pública, né? E alguns acabaram se transformando em verdadeiros partidos políticos, como é o caso do Partido Republicano no Chile, né, o partido... esqueci o nome, Liberdade e Ordem, talvez? Na Polônia, né, o próprio partido do Orbán, são todos movimentos sociais. O partido do presidente do primeiro-ministro da França, como é o nome dele? Macron. O partido do Macron era um movimento social. Todos, né, na Itália, né, a Lega Norte, o Cinque Stelle, são todos partidos que começaram como movimentos sociais impulsionados pela internet, né, e eles ainda têm uma lógica de movimento social, né? Então, assim, eles suplantaram esse corpo intermediário que se tornou obsoleto, que é um negócio velho pra caramba. Inclusive, né, o outro é a imprensa, né, esse outro corpo intermediário que se tornou obsoleto. Por quê? O que a gente chamava de opinião pública até o advento, sobretudo, do Twitter e do Facebook, né, não era nada mais, nada menos do que a opinião dos colunistas de jornal e do editor do jornal que fazia o recorte do que era publicado ou não, né? Então, cada jornal tinha a sua linha editorial, o editor ia lá e recortava aquilo que era assunto para o jornal e aquilo que não era assunto, né? E mesmo, ele podia até ter a opinião A, B ou C, isso não importava muito, Ana, né? O importante era que aquele assunto estivesse em pauta, independente da avaliação que o jornalista ou o colunista fizesse em cima disso. Então, o jornal tinha o poder de recortar... é desse lado aqui. Está me incomodando essa gola, me desculpe. Né? De recortar a notícia, certo? E aí, cada jornal tinha a sua tendência. Com o tempo, os jornais foram ficando cada vez mais parecidos, porque entrou em ação aí no mundo as grandes agências de notícia, né, que entregavam já para o jornal a notícia pronta, como, sei lá, a Reuters, né, a French Press, a Associated Press, várias dessas agências que entregam já a notícia pronta, né? A BBC, a única coisa que o jornal faz é pega, dá uma alterada, corta, normalmente faz só uma adequação de espaço, né, para o tamanho do jornal, e publicava. E isso era opinião pública, né? Somado a isso, a opinião do pessoal do show business, né? Assim, o que o Caetano Veloso tinha a falar sobre isso, aquele que era um chato, que era metido a cineasta, que tinha uma coluna na Globo, que todo mundo falava dele. Não é o Gabeira, não, né? Não, é um que tinha uma pinta assim de intelectual, esqueci o nome dele. Mas enfim, né, todos esses caras assim que veio do universo global, né, que davam opiniões, né? Por exemplo, assim, era uma época em que o pessoal do Manhattan Connection era considerados intelectuais, pessoas respeitáveis, todo mundo queria ouvir, né, o que o Caio Blinder tinha a dizer a respeito, né, do problema entre Deus e os homens, né? Então, isso era opinião pública. Então a gente ficava lá, né, o povão, ouvindo a opinião pública, né, e supostamente essa opinião pública que era uma média das opiniões em circulação na sociedade, né? Na teoria, os jornais representavam as opiniões disponíveis,
Com a ascensão das redes sociais, a gente viu que, na verdade, a opinião pública era uma coisa muito mais ampla e completamente diferente do sonho dos donos da grande imprensa. Tá? Quer dizer, assim, embora sabe, a Rede Globo fosse líder de audiência, né, o Fantástico, um programa super sério, a gente viu que, na verdade, a opinião pública estava muito mais com o Ratinho. Né? Quer dizer, se a opinião pública ela veio, né, para as redes sociais e começou a se expressar independente dos jornais, dos órgãos de imprensa. Então o sujeito, né, podia ir lá na rede social e falar o que ele bem pensava dos políticos, do político A, B ou C, de tal programa do governo, sem ninguém, sem precisar de ninguém, nenhum jornal para expressar isso. Ah, mas ele era ouvido? Às vezes sim, às vezes não. E aí começou esse fenômeno de pessoas anônimas, né, sem nenhuma especialidade, nenhum treino, etc., anterior, né, se tornarem vozes assim completamente que deixavam a imprensa para trás, né? Assim, que tinham milhares de seguidores, né? Então que realmente representavam a opinião pública direta, né? Tinham seguidores, por quê? Porque as pessoas acabavam concordando com o sujeito. E até hoje a gente tem isso, que são fenômenos dos influenciadores, né? Que tem lá 1 milhão de seguidores, né? Que tem mais seguidor do que a Folha de São Paulo, e que quando esse cara fala, né, move muito mais o clima de opinião do que a imprensa. E isso graças às redes sociais. Então o que acontece? Voltando aqui, recapitulando, voltando lá no Alexandre de Moraes. Esses órgãos intermediários perderam espaço, sobretudo a imprensa. Né? A imprensa ainda consegue, de fato, manipular e pautar muita coisa. Né? E eu acho que houve até um regresso disso. Assim, a opinião pública nas plataformas tinha avançado bastante e eu acho que voltou a perder espaço para a imprensa. A imprensa conseguiu reagir de alguma maneira a isso, né, e criar um clima, assim, sobretudo depois da pandemia, de que, não, a imprensa é a que fala a verdade, assim, que tem a confiabilidade, etc. Tem muita gente que ainda que acredita nisso, infelizmente. Né? Mas esse clima de opinião, a praça pública, hoje está dentro das redes sociais. Inclusive a seleção do que é assunto, porque ninguém acorda de manhã e vai ler a Folha de São Paulo. O povo acorda de manhã e vai ver o Instagram, vai ver o Twitter, e dali acaba indo para alguma notícia, enfim, para algum link, para algum site. Né? O principal meio de navegação hoje das pessoas são as redes sociais. E dali elas acabam sabendo das coisas, enfim, se informando, né, e vão atrás de outros links. Mas o hub da informação está nas redes sociais, sobretudo o Twitter, pela dinâmica, né, especificidade da rede. O que acontece? Então os donos das Big Techs ficaram muito poderosos, porque na verdade a praça pública é deles. Eles não controlam a opinião, mas eles controlam o espaço, né, assim, é deles. Então eles têm o poder, eles podem derrubar, como já derrubaram o nosso canal e tal, então eles podem matar um lado da conversa, podem manipular as informações que circulam, como foi o caso, por exemplo, da pandemia, né, que o YouTube impôs uma espécie de ditadura do pensamento único a respeito do que era possível se dizer sobre a Covid, a vacina, tratamentos alternativos, etc. Né? E aí todo mundo gostava, entendeu? Enquanto as redes sociais estavam controlando o pensamento conservador, como por exemplo o Twitter foi lá, derrubou a conta do Trump, né, derrubou a conta do Alex Jones, né, etc. Tava todo mundo achando bom, né? A Apple foi lá e proibiu o Parler de ter o seu aplicativo na lojinha, né, que era uma rede social que estava procurando uma alternativa à ditadura do Twitter na época, né, antes da compra do Elon Musk. Então estava todo mundo achando gostoso. Quando vieram para cima das redes sociais, né, para pressionar que as redes sociais exercessem uma censura muito maior do que a que já exerce e impor uma série de controles sobre as redes sociais, elas se espanaram e elas começaram a falar contra o projeto de lei. Né? E no final das contas, o inquérito é sobre isso, é sobre como, né, as redes sociais as plataformas ousaram se manifestar contra um projeto de lei. Veja, não é contra uma lei, não é contra uma ordem do STF, não é contra um ato normativo do Estado, é contra um projeto. Né? O que é um projeto? É uma ideia, no caso assim, que um jumento teve, né, do Partido Comunista, né,
de controlar as redes sociais e o pior, obrigar as redes sociais a dividir o seu lucro, né, com os seus clientes. Porque a imprensa, por exemplo, a Folha de São Paulo, o que a Folha de São Paulo alega? Que aí eu produzo conteúdo e a rede social fica lá movimentando o meu conteúdo. Pega o meu link e joga na rede e as pessoas ficam compartilhando, etc, etc. Veja, em geral, as pessoas pagam para isso. Isso é a prestação de um serviço, chama-se publicidade. Você vai lá, você põe o seu link na rede social, aí você põe um dinheiro, impulsiona aquela publicação e mais gente vai ver, vai clicar no link, vai entrar no seu site e vai consumir o seu produto. É assim que as redes sociais vivem. Ao invés de pagar por isso, a imprensa brasileira quer receber por isso. Porque ela diz que ela produz conteúdo. Mas veja, o Barroso, que é uma espécie de tiozão da Lan House, ele não entende sobre como funciona a internet. Né? Veja, Barroso, não é que a imprensa é produtora de conteúdo. Todo mundo que está na rede social é produtor de conteúdo, caralho. Não importa se o cara entra todo dia e só dá bom dia. Né? Tem perfil no Twitter que o cara entra lá e só escreve bom dia. Todos os dias, bom dia, e mais nada. Né? Ele é produtor de conteúdo, tem 1 milhão de seguidores lá só para ver o bom dia do sujeito. Né? Ele é produtor de conteúdo. Então agora o Twitter também tem que pagar para ele ficar lá dando bom dia. Né? Ou porque você vai querer dizer então que algum órgão criado pelo Estado vai dizer qual é o conteúdo que tem que ser pago e qual o conteúdo que não tem que ser pago. Né? É isso que ele vai fazer. Qual que é o conteúdo relevante e merecedor de pagamento. Né? Então todo mundo que está lá produzindo conteúdo, que está lá nas redes sociais escrevendo, debatendo, xingando, tretando, é produtor de conteúdo. Né? Por exemplo, os gamers que movimentam, sei lá, devem movimentar... Você acha que ia dar uns 50% da rede social? Vamos ser um quarto das redes sociais aí, algumas só deles, deve ser movimentado por gamers. Né? YouTube, os maiores canais certamente são de gamers. Né? Esses caras também vão ter que receber, então, das redes sociais, que eles já recebem, que eles monetizam, mas eles vão ter que ter uma participação no lucro, né? Ou eles não. Não, aí esse conteúdo não é conteúdo sério, então não merece receber pagamento. Então é uma bobagem. E as gostosas do Instagram, o que vão fazer? 15%? 15% dos vídeos do YouTube são de games. Né? E as gostosas do Instagram, aquelas meninas que ficam lá na academia o dia inteiro malhando para postar vídeo rebolando a bunda no Instagram, né? Fazendo exercício. Né? Que tem lá 1 milhão de seguidores e ela coloca lá que ela é digital influencer e... como que é? Eu não acompanho as gostosas. Sei lá o que elas colocam. Tá? Aí também o Instagram vai ter que ir lá pagar, porque ela, afinal de contas, está produzindo conteúdo. Né? Silvio, e conteúdo de qualidade. De qualidade. Né? Tá inspirando, né? Incentivando as meninas a irem malhar. Tem um ponto também, assim, algumas redes sociais são plataformas de música, por exemplo, né? E assim, por exemplo, uma rádio que transmite a música de determinadas pessoas, determinados artistas, essa rádio, ela paga. Dani, manda a câmera aí. Acho que ele estava pesquisando sobre os gamers lá. Bom, uma rádio, então, ela paga para passar a música. Uma plataforma na internet de música não paga. Mas aí já há um acerto entre gravadoras e artistas, etc. O que eu quero dizer com isso? Nessa época desse barulho todo aí, eu me lembro de ter visto a Marisa Monte, a Anitta, eu acho, requerendo, então, dinheiro. Óbvio, né? Dinheiro. A música dela tá tocando no Spotify, no Deezer, no sei lá onde. E esse dinheiro não vai pro artista, entendeu? E realmente é uma tretinha aí, né? Os produtores musicais, eles não recebem das plataformas. Então, realmente, a gente vê o lado político muito forte disso, mas tem esse outro lado comercial também, né? Não, mas aí, Ana, é diferente, porque aí existe uma questão que envolve direitos autorais. Direitos autorais. E aí as plataformas precisam pagar direitos autorais se o produto é licenciado. Então, por exemplo, Sim. Se eu coloco uma música aqui no nosso vídeo, aqui no YouTube. Não pode. E essa música está licenciada, ou seja, a licença que ela está lá no YouTube, né, diz que é preciso pagar direitos autorais e tal, e eu não tenho o direito de usar aquela música, né, eu tomo um strike e meu canal cai, né, ou eu sou penalizado de alguma maneira. Né, para usar aquilo eu tenho que retirar. Né? Então,
é um uso de direitos autorais que isso faz todo sentido. Agora, assim, quando eu faço conteúdo e eu coloco o conteúdo no YouTube, eu digo que esse conteúdo, vou lá, na hora que eu subo o vídeo, e digo lá que a licença para uso é permitida, etc, etc, qualquer um pode assistir, consumir esse conteúdo, né? A rede não tem que te pagar por isso, né? Exatamente, eu tô usufruindo de um serviço que a rede está me dando, e ela certamente ela vai monetizar em cima daquilo, ela vai conseguir usar aquele conteúdo que eu estou fazendo para ganhar dinheiro. Né? Mas eu estou concordando com aquilo previamente, tem um contrato ali. Isso. Né? Agora, o sujeito, ele quer assim, não, que ele vá lá e ele entre e ele receba, porque ele é de imprensa. Então, né, vou lá, a gente está aqui fazendo, né, o nosso programa e ninguém assiste. Aí eu quero dinheiro porque eu estou produzindo conteúdo e eu sou um órgão de imprensa. Né? Eu preciso entrar lá no bolo, porque o que eles querem é um fundo. Eles não querem o que a rede já faz. Então, assim, se você produz conteúdo, você pode monetizar e, de acordo com a sua audiência, você ganha ou não ganha. Né? É muito simples isso. Mas eles querem que não, que um fundo, sai uma parte do lucro da empresa, vai para um fundo, e aí esse fundo seja distribuído de acordo com o tamanho das empresas de mídia. Bom, mas esse é o projeto. Então, e tudo isso está dentro do inquérito da Fake News? O inquérito é o seguinte, o inquérito contra o Google e o Telegram é porque o Google e o Telegram se manifestaram, mandaram mensagens para os seus usuários dizendo para se manifestar contra o projeto. Né? E eu sei lá por que algum delegado babaca da Polícia Federal, aliado, né, a algum juiz irresponsável, achou que isso tem que ser investigado, né, porque isso cheira a crime. Fala, veja, se uma empresa não pode se manifestar publicamente a respeito de projetos de lei, veja, não é nem lei, é um projeto de lei. Né? Ela vai poder fazer o quê? Né? É óbvio que isso é totalmente legal. Né? Fazer o que fizeram com o YouTube, com o Google e com o Telegram na época, né, é coação, é coisa de gente mafiosa, não tem nada a ver com a lei aquilo. Né? Foi uma ilegalidade. Né? Porque assim, se as empresas não puderem se manifestar, bom, vou falar o que vai acontecer. Né? Todos os escritórios de relações governamentais que existem em Brasília, que isso quer dizer todos os escritórios de advocacia que tem em Brasília, vão fechar. Né, porque são todos os escritórios de lobby, que é o que? São as empresas se manifestando a respeito dos projetos de lei, né, que incidem diretamente sobre os seus interesses. Agora veja, né, o que isso está querendo dizer? Que os indivíduos não podem se manifestar sobre projetos de lei que têm consequências sobre os seus interesses individuais. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma editora, aí tem um monte de editor preguiçoso, falido, que só faz livro ruim, né, que querem passar uma porcaria de uma lei que só vai prejudicar os consumidores, que diz que, né, as livrarias não poderão dar desconto em lançamentos por 1 ano. Então você publica um livro, né, a editora só pode vender aquele livro, a livraria, pelo preço de capa cheia por 1 ano. Não pode dar desconto. Então vai entrar em Black Friday, o livro foi publicado mês passado, começou Black Friday, não pode dar desconto. Né? O que é uma estupidez, né? E um controle, obviamente, inconstitucional sobre o mercado. Mas tem um monte de editor burro, né, que não entende o funcionamento do mercado e são incompetentes, não conseguem vender porque só fazem livro merda, né, defendendo um escândalo desse. Né? Agora, eu como editor, o que eles estão dizendo? Que eu não posso me manifestar, né, a respeito dessa lei. Fala, não, essa lei vai contra os meus interesses. Né? E eu acho que os deputados não devem votar, eu não posso ligar, e eu não posso nem informar os meus clientes, por exemplo, mandar um e-mail, né, para os meus clientes dizendo, olha, o negócio é o seguinte, você que gosta de comprar livro com desconto, você vai ser sacaneado, né, por um projeto de lei merda, né, defendido por uma série de editores e livrarias incompetentes que não conseguem sobreviver no livre mercado, né, para defender um conceito muito antigo da economia que chama-se reserva de mercado. Né, você criar uma reserva de mercado artificialmente por meio do poder estatal. Então eu não posso fazer isso. É isso que eles estão dizendo. E aí eu seria investigado por isso. Né? Então é óbvio que as plataformas cresceram muito e por meio dessas plataformas, né, o povo consegue pressionar a oligarquia, consegue pressionar, inclusive ministros do STF, consegue discutir o que está sendo debatido dentro do STF.
discordar, fazer manifestação contra, etc., fica no pé de político, né, consegue, sei lá, acabar com a carreira de políticos, como é o caso do Rodrigo Maia, consegue trocar informações de maneira livre pelo Telegram, etc, etc. É óbvio que tem fake news no meio disso, tem um monte de nazista enfiado nos grupos, tem tudo isso aí. Né? Mas cada uma dessas coisas pode ser investigado individualmente. Então o que eles querem? Eles querem achacar, né, coagir as plataformas para elas, vamos dizer, espontaneamente coibir o seu uso, né, e a livre circulação de informações e opiniões pelas redes. O inquérito é só isso, não é mais nada, porque dizer que se manifestar a respeito de um projeto de lei é crime, bom, então a gente já está, né, no universo puro da ditadura. Né? Porque assim, se eu não posso me manifestar sobre as intenções dos nossos representantes, então acabou a democracia, meu filho. Né? É isso.